Olá, cursista, seja bem-vindo. Essa é a aula 4 da disciplina de Banco de Dados 2. Na aula anterior, aprendemos um pouco mais sobre alguns comandos SQL. Aprendemos sobre procedures e functions, os procedimentos e as funções. Vamos ver agora o que aprenderemos nessa aula. Nessa aula, falaremos sobre o que é um gatilho, uma trigger. Conheceremos a sintaxe de um gatilho no MySQL e implantaremos o gatilho. E por fim, vamos falar também sobre controle de acesso de usuários no MySQL. E aí, está preparado? Então, vamos nessa! A linguagem SQL, além de tratar os procedimentos e funções, como vimos na aula passada, também permite a criação de gatilhos, que são as triggers. O gatilho é considerado uma lógica de processamento procedural, armazenada no SGBD e disparada automaticamente pelo servidor sob condições específicas. É por isso que ele é chamado de gatilho. Ele está armado, posicionado e assim que atendidas as condições necessárias, ele será disparado. O gatilho tem por objetivo principal monitorar o SGBD e realizar algumas ações quando uma condição ocorre. Eles são bastante semelhantes aos procedimentos, storage procedures, só que tem uma execução disparada pelo SGBD, quando ocorre um acontecimento ou evento. Além disso, diferentemente do procedimento, ele não aceita argumentos. E talvez o mais importante, o evento desencadeador do gatilho pode ser uma operação DML, um insert, um update ou um delete, em uma tabela da base de dados. Mas, para que podemos utilizar os gatilhos? Vamos ver isso. Podemos usar gatilho para segurança sobre a base de dados e ação de usuários, verificando quando uma operação é realizada sobre uma entidade. O gatilho é disparado para verificar as permissões do usuário. Podemos também melhorar a segurança no acesso aos dados, assegurar as restrições de integridade, fazer uma auditoria das informações de uma tabela, registrando as alterações efetuadas e quem as efetuou, e sinalizar automaticamente a outros programas que é necessário efetuar uma ação quando são efetuadas alterações em uma tabela. Já deu para perceber o quanto pode ser importante usar gatilhos em nosso banco de dados? E as vantagens de usar esses gatilhos? A seguir, vamos enumerar algumas delas. Um gatilho, ou trigger, sempre é disparado quando o evento ocorre, evitando assim esquecimentos ou falha de conhecimento sobre o banco de dados. São administrados de forma centralizada, ou seja, o DBA, administrador de banco de dados, define suas situações, eventos e ações. E outra vantagem é a ativação central, que combina com o modelo cliente-servidor. Portanto, a execução da trigger é realizada no servidor, independente do aplicativo executado pelo cliente. Vamos demonstrar agora como funciona a sintaxe e estrutura de um gatilho. É importante lembrar que cada SGBD utiliza sua própria linguagem e sintaxe para gatilhos. Iremos aprender agora como elaborar gatilhos no MySQL. Nesse contexto, temos o nome do gatilho, que representa o nome do gatilho, a trigger, que será criado. Onde está momento da execução, diz em que tempo a ação ocorrerá, antes, before, ou depois, after, do evento. Veremos isso na implementação. O evento disparador representa o evento que dispara o gatilho. São os comandos insert, update e delete do SQL. O nome da tabela diz-se do nome da tabela que será utilizado pelo gatilho. Vejamos. O comando create trigger, o nome que nós daremos para o nosso gatilho e o momento da execução. Como disse, ele pode ser antes ou depois, before ou after, do evento disparador. Qual é o evento? É um delete, é um update ou é
um insert, o nome da tabela de que se trata esse evento disparador e logo após os comandos que nós vamos executar para esse gatilho. Vamos explicar melhor sobre o momento de execução de um evento disparador durante a execução de um gatilho. Para isso, vejamos a tabela abaixo. Nessa tabela temos o tipo do gatilho e a descrição. O before insert, o gatilho é disparado antes de uma ação de inserção. No before update, o gatilho é disparado antes de uma ação de alteração. No before delete, o gatilho é disparado antes de uma ação de remoção. Agora, temos os gatilhos depois, os after. No after insert, o gatilho é disparado depois de uma ação de inserção. No after update, o gatilho é disparado depois de uma ação de alteração. E no after delete, o gatilho é disparado depois de uma ação de remoção. Agora que já aprendemos a estrutura de um gatilho, a trigger, vamos mostrar como funciona a sintaxe utilizando o MySQL. Vejamos. Perceba o comando create trigger e logo após ele o gatilho que nós criamos, no caso setLog, que irá inserir um registro na tabela log, logo após ser inserido um novo registro na tabela usuário. Nesse exemplo, já consta uma daquelas vantagens que nós elencamos, que é a auditoria em um sistema, criando um esquema de log automático. Ou seja, nós estamos usando o create trigger, nome da nossa trigger setLog, ou seja, nós estamos setando um log de usuário, da tabela usuário, logo após inserir um novo usuário nessa tabela. E o comando que nós estamos usando, ou seja, nós estamos inserindo um log com a ação novo usuário e a data que esse registro foi inserido na tabela log. Novamente, a cada vez que alguém inserir um novo usuário na tabela usuário, nossa trigger será executada e inserirá um novo registro na tabela de log falando que houve uma inserção de novo usuário em uma determinada data. Para exemplificar melhor como funciona a implementação do gatilho, preparei para você um vídeo ensinando como fazer. Vamos agora demonstrar como funciona a criação de um gatilho, de uma trigger. A trigger, que é um procedimento, é uma função que é invocada automaticamente pelo SGBD, pelo banco de dados, assim que outra condição de outra função é executado. Por exemplo, assim que finalizado um delete, um update ou um insert em uma outra tabela. Vamos tomar como exemplo a criação de uma tabela de logs, em que, assim que criado um registro, por exemplo, na tabela usuários, será automaticamente inserido um registro na tabela de logs. Vamos utilizar o MySQL Workbench para esse exemplo e vamos também continuar utilizando o meu banco que nós já criamos nas outras tabelas, nas outras aulas. Vamos aqui necessitar criar nossa tabela de log. Então, para isso, nós vamos voltar aos exemplos das aulas anteriores, usando o create table, o nome da tabela, que é a tabela log. Vamos definir um tipo um campo id, que será do tipo int, e será um autoincremento. Vamos criar o campo ação, ou seja, que tipo de ação que esse registro está
inserindo, né, que no caso será um novo usuário na tabela de banco de dados. Vamos falar aqui que era do tipo varchar de 50 posições. Vamos definir uma data de criação desse registro, e vamos definir ele como um timestamp, ou seja, uma data daquele momento do registro automaticamente que é definido pelo banco de dados. E vamos falar aqui também que a chave primária, na primary key, da tabela log é o campo ID. Vamos executar aqui. Ok, executou sem erros. Ok, a tabela log foi criada. Vamos dar um select na tabela log. Ok, tá aí. Campo ID, ação e data de criação criados, sem nenhum registro armazenado. Agora, nós vamos criar o gatilho, a trigger, que vai inserir um novo registro na tabela log após a inserção de um registro na tabela usuários. Vamos criar aqui um delimitador. Vamos à função create trigger e o nome da nossa trigger, o nome do nosso gatilho. Vou colocar aqui setLog. E vamos definir que será depois, né, after insert na tabela usuários. Ou seja, execute a função setLog depois da inserção de um registro na tabela usuários. Vamos continuando aqui. Esse for raw begin, que é para inserir uma nova linha após o bloco de código. E qual será essa linha que nós vamos inserir? Nós vamos criar um insert into, aquele mesmo comando que nós aprendemos para inserir um registro na tabela do banco de dados. E nós vamos inserir onde? Na tabela log, definindo que ação será, qual ação que é? Novo usuário. A data de criação seria igual a now, ou seja, agora. E vamos fechar aqui o nosso bloco de códigos do gatilho, que foi criado. Como saber que nosso gatilho foi criado? Nosso gatilho foi criado na tabela usuários. Então, nós vamos na tabela usuários. Olha aqui, triggers. Está aqui o nosso gatilho setLog. Vamos verificar aqui a tabela usuários. Vamos fazer um teste aqui e vamos criar um novo usuário na tabela usuários. Novo usuário. E-mail teste@teste.com. Ok, vamos inserir esse usuário. Ok, inserido. Agora vamos verificar se na tabela log foi inserido algo. Ok, está aqui. Ou seja, foi inserido um novo usuário nessa data aqui que ele definiu automaticamente lá, através da nossa trigger. E por aí vai. Se nós inserirmos mais uma vez um novo usuário, vou colocar aqui teste. Verificando de novo a tabela log, está aí o campo, o registro feito automaticamente.
Nós podemos ainda criar outras triggers, outros gatilhos. Podemos aproveitar aqui essa mesma trigger para fazer isso. Só que, como disse, será um novo gatilho, um novo trigger. Então, note que a trigger, então, o gatilho, é uma função que é executada após um insert, um delete ou um update. Agora, vamos entrar em um assunto também muito importante em bancos de dados: o controle de acesso aos usuários. A integridade do sistema de banco de dados depende muito do tipo de segurança implementada no SGBD. Para isso, um DBA, administrador de banco de dados, responsável pela segurança e controle de acesso a esse banco de dados. Por isso, iremos estudar como implementar o controle de acesso e melhorar a segurança no MySQL. E para isso, vamos demonstrar alguns comandos no MySQL que podem nos ajudar nessa tarefa. Vamos a ele. Um dos primeiros comandos que nós vamos identificar aqui no controle de acesso de usuários será o comando create user, ou seja, criando um novo usuário em nosso banco de dados. Nós utilizamos o comando create user. Aqui, o nome de nosso usuário, o nome de nosso novo usuário, e aqui identify by e a senha que nós vamos dar para esse usuário. Repetindo, para criar um novo usuário no MySQL, você vai usar create user, logo após o nome do usuário, entre aspas, e o nome da senha também desse usuário, entre aspas. Continuando, agora vamos ensinar como fazer para alterar a senha do usuário. Nós criamos aquele usuário, novo usuário, e para alterar a senha dele, nós utilizaremos o comando set password for, ou seja, set uma nova senha para, e aqui o nome do nosso usuário que nós queremos alterar a senha. Falaremos que esse novo usuário será igual a essa nova senha entre parênteses, ou entre parênteses e entre aspas também. Set password usuário, o nome do usuário igual password e o nome da nova senha entre parênteses e aspas. Então, esse é o comando utilizado para alterar a senha do usuário. Agora vamos ensinar como fazer para renomear um usuário. Para isso, utilizaremos o comando rename user. Utilizaremos o comando rename user. Logo após o nome do usuário e para qual nome nós queremos que esse usuário, a partir de agora, será chamado. Ou seja, nós estamos alterando o usuário, novo usuário, e agora ele será chamado apenas de user. Correto? Rename user, nome do usuário atual, to o nome do novo usuário. Agora, vamos ensinar como fazer para remover um usuário do banco de dados. Para remover o usuário do banco de dados, nós vamos usar o comando drop user. Drop user remove um usuário do banco de dados e vamos logo após falar aqui o nome do usuário que nós queremos remover. Comando muito simples de se
executar. Ok, pessoal, gostaram da aula? Infelizmente, chegamos ao fim de nossa quarta aula. Novamente, foi um prazer estar com você e te espero na sala virtual para discutirmos mais sobre banco de dados. Até mais!